Olá pessoal, que Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Hoje abordando o seguinte tema: ninguém entrará no reino de Deus, ninguém entrará no céu sem o corpo. Ou seja, ninguém entrará no reino dos céus deixando o corpo para trás. E para nós entendermos a respeito desse tema, ninguém entrará no céu deixando o corpo para trás, é preciso nós entendermos o estado do homem na morte. Aliás, o que você entende por morte? O que podemos entender por morte? Quando um animal morre, ele vai para algum lugar? Ele continua vivo em algum lugar, um animal? Um ser vivente, qualquer ser vivente sobre a Terra, o planeta Terra, quando ele morre, ele está vivendo em algum lugar? Então vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Porque a verdade é, se a pessoa ela morre e ela continua viva em algum lugar, então ela não morreu. E é isso que vamos entender à luz da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ninguém vai para o céu deixando o corpo para trás. E vamos nos utilizar de 4 passagens bíblicas. É óbvio que há muitas outras passagens, porém, nesse vídeo vamos nos utilizar de 4 passagens bíblicas. E uma delas, ou melhor, 2 delas, está no livro de Eclesiastes. Você pode pegar sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 19, que diz assim, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Veja, meu amigo, minha amiga, o que a Bíblia está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Tanto os animais como os homens. O que é o fôlego de vida? O fôlego de vida é o sopro que Deus soprou. Lembra lá de Adão, quando Deus criou Adão, em Gênesis, diz que Adão estava ainda morto, ou seja, Adão estava estirado no chão, e Deus soprou fôlego de vida em Adão, e Adão ele pôde abrir os olhos, ouvir e ficar de pé, após Deus ter soprado fôlego de vida. Então, o fôlego de vida, esse fôlego vindo de Deus que nos mantém vivo, e esse fôlego de vida que mantém todos os seres vivos sobre a terra, tanto o animal como os homens. Por isso que a Bíblia está dizendo que o mesmo fôlego de vida que os animais têm, nós temos, e vice-versa. Continuando aqui no texto, diz aqui assim, nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais. Nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Lembra que Deus falou uma certa vez para Adão? Quando Adão ele pecou, Deus falou para Adão assim: Adão, agora do suor do teu rosto tu comerás até voltar ao pó da terra, porque tu és pó. Então veja só que o estado do homem, o estado do homem na morte, é o pó da terra. Deus não está dizendo, não mencionou em hipótese alguma aqui, que o homem ele vai para algum lugar intermediário. Não, Deus está dizendo que o homem vai para o pó da terra, assim como os animais. Um outro texto também que comprova, que está no livro de Eclesiastes, que comprova, que a pessoa, o homem, não está em lugar algum após a morte, ou no estado da morte. Está também no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5. Será que há consciência? Quando a pessoa ela morre, ela está consciente em algum lugar? Quando a pessoa ela morre, ela tem memória, ela tá lúcida, digamos assim, em algum lugar? Vamos na Bíblia, vamos deixar que a Bíblia responda. Pegue a sua Bíblia, capítulo 9, versículo 5, do livro de Eclesiastes.
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. A sua memória já no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então veja, amigo, amiga, que quando a pessoa ela morre, ela não está consciente em algum lugar. Ela não está lúcida em algum lugar. Não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia está dizendo que quando a pessoa ela morre, ela está morta. Literalmente morta. O que você entende por palavra morte? Fim. Ou seja, palavra morte, a pessoa está morta. Assim como um animal, assim como um peixe, assim como uma ave, um pássaro, está morta. Ela está morta. Por isso que o tema desse estudo bíblico, ninguém entrará no céu deixando o corpo para trás. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Veja o que diz o texto bíblico, se referindo à vinda do Senhor Jesus. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que o texto, ouça o que o texto está dizendo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso já comprova que não tem ninguém lá no céu. Ou melhor dizendo, a pessoa ela não vai para o céu deixando o corpo para trás. As pessoas que estão mortas aqui, neste mundo, nesse planeta, elas irão para o céu, se é que, vamos dizer, aquelas que foram salvas, que estão salvas, elas irão para o céu com o corpo. Por isso que o texto está dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão. O texto está claro. Continuando aqui, ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Nós seremos arrebatados juntamente com os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós subiremos para o céu, para o encontro do Senhor nos ares. Como está dizendo aqui, o encontro com Deus vai ser nos ares. Está dizendo aqui, ó, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, entraremos, a Bíblia está dizendo que entraremos no céu com o nosso corpo. Não entraremos no céu deixando o corpo para trás. E outro texto que comprova, tem vários textos, mas outro texto que comprova, está lá no livro de João. Abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 5. Talvez você diga assim, e a parábola do Lázaro, do rico e Lázaro? Como diz o texto, é uma parábola, não é uma história real. Aliás, o Senhor Jesus, ele se utilizou dessa parábola, para ilustrar.
Deixa eu achar aqui, peraí, só um minuto. Livro de João, capítulo 5, versículo 25, vamos ler. Então veja bem, a parábola do rico e do Lázaro, na verdade, os judeus, naquela época, alguns deles acreditavam que quando a pessoa era pobre e ela morria, ela ia para o inferno. Então Deus, o Senhor Jesus, ele se utilizou de uma história já existente da época. Não foi Jesus que criou essa parábola, era uma história já existente da época. Jesus se utilizou dessa história, dessa palavra, para mostrar para aqueles poucos judeus que não era bem assim, que quem morria, quem era pobre e morria ia para o inferno. Por isso que a parábola diz que o Lázaro ele foi para o céu e o rico foi para o inferno. Então não é uma história real, não é um fato real. Deus apenas se utilizou dessa palavra para mostrar para aqueles poucos judeus uma realidade, né? Diz assim no livro então de João, no capítulo 4, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E os que ouvirem viverão. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos, ou seja, as pessoas que estão mortas no pó da terra, as pessoas que estão no cemitério, no sepulcro, aliás, pessoas que estão mortas, que já não tem mais ossos, não tem mais nada, os mortos, olha só, os mortos ouvirão a sua voz, ouvirão a voz do Filho do Homem, do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então outro texto aqui comprova que ninguém vai para o céu deixando o corpo para trás, tá bom? Então medite nessa palavra, né? Voltaremos, né, com outros estudos bíblicos para que você seja ajudado. E você que tem a sua dúvida, deixe a sua dúvida nos comentários, que estaremos lendo a sua dúvida e estaremos também fazendo estudo em cima da sua dúvida também, tá bom? Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, seu comentário, inscreva-se no canal, que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a próxima.